Obesidade, como emagrecer de forma saudável. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Roda a vinheta. Fala galera, muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando, hoje nosso tema vai ser sobre obesidade. Antes de mais nada, queria agradecer a presença dos meus colegas, professor Luiz. Valeu, galera. Tamo junto. Vai ser uma honra. Professor Fernando. Salve, galera. 100%. E o nosso convidado especial, doutor Vinícius Grachinski. Eu vou pedir licença antes de mais nada, doutor. Só ler o teu currículo aqui e aí você já dá as boas-vindas aí pra galera. Pessoal, licença. Vou ler aqui o Vinícius Grachinski, que é médico nutrólogo, formado em medicina pela UEPG, MBA em gestão de clínicas e consultórios, residência clínica, especialista em nutrologia e mestre em ciências da saúde. Caraca, homem é brabo, hein? Nossa. Doutor, dá um oi aí pra galera. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É uma honra estar aqui falando de saúde, falando de esportes. Eu fui para nutrologia já porque, além da parte de emagrecimento, de nutrologia, mas nutrologia é uma área de medicina que conversa muito com o esporte. Então, perfeito. É a base ali, né? E assim, só quem pratica esporte, quem vivencia o esporte, que entende o que isso impacta na vida da pessoa, o que motiva a gente. Com perfeito. certeza. Galera, antes de nós começar aqui o nosso bate-papo, gostaria de presentear aqui o nosso convidado com a Nosso pequena troféuzinho. lembrancinha aí. Muito obrigado, pessoal. Artesanalmente feita aí. E já aproveitar o embalo, agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Hello Colette, Go Coffee, da Coronel Bittencourt, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Boa. Então é isso. Sem mais delongas, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo. Doutor, começa explicando para nós aí o que é obesidade, quais são os tipos de obesidade, e depois a gente vai se aprofundando mais nesses temas aí. Vamos falar sobre como emagrecer de forma saudável e tentar responder de uma maneira clara para as pessoas que nos acompanham, porque não sei se chega a ser o tema obesidade parece que ele tá tão no hype o tempo todo, mas ao mesmo tempo parece que ele é um tabu, que as pessoas têm um certo medo de falar sobre a obesidade, porque mexe muito com a parte emocional das pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que ela tá sempre ali no topo, a gente tem um certo cuidado para falar, né? Então, vamos tentar falar hoje de maneira clara para que as pessoas possam entender de fato, né, os problemas, os riscos associados à obesidade, né? É uma excelente pergunta e acho que é uma pergunta bem profunda. É um dos motivos dela ficar sempre tão na moda. A gente está numa pandemia de obesidade. É a doença mais prevalente e é a doença que indiretamente mais mata. Por que eu digo isso? Fulano morreu de infarto. Mas o infarto do fulano começou com uma doença, alteração de colesterol, de glicemia, que veio carreado junto com a obesidade. Perfeito. É que lá no final não está escrito obesidade como causa da morte, mas a causa inicial que foi levando junto é a obesidade. Pacientes que morrem, às vezes, num acidente, ele desenvolve complicações no internamento que foram decorrentes da obesidade, não do acidente em si. Tem pacientes, por exemplo, eu tive um paciente durante a pandemia que ele pesava mais de 250 quilos. Caraca! Ele morreu por Covid, está no atestado de óbito. Mas o tratamento dele foi muito complicado por causa da obesidade. Os parâmetros que a gente tinha que usar no ventilador eram muito mais altos e não conseguia ventilar. Então, a causa da morte foi Covid, mas a obesidade indiretamente estava lá. Então, ela é uma causa de mortalidade muito presente, só que ela fica escondida. Caraca. E daí agora eu vou devolver com uma pergunta para vocês. O que é a obesidade? Então, entendi. Obesidade, né, no nosso ver aqui, é os índices de gordura acima dos considerados normais, né? E a gente tem a questão do IMC, quando a gente fala, né? O IMC a gente sabe que é um dado para avaliar, assim, em questões Globais, né? Globais, de modo geral, né? População de modo geral, para fazer estudo e essas questões a mais. Então, o IMC ele é um bom indicativo, né, de obesidade, quando nós não falamos de pessoas que treinam, de atletas, mas essencialmente o percentual de gordura elevado, talvez. E principalmente acredito que principalmente a obesidade que circunda a região central do corpo, né, do abdômen, né? Porque de certa forma ela está associada ali com alterações e liberação de citocinas pró-inflamatórias que vão impactar naquilo que que o doutor colocou ali brilhantemente a respeito da glicemia alterada, HDL, LDL, entre outros. Carrega junto. Isso, e mais também, e complementando, né, essa alteração da composição corporal, que eu gosto de sempre deixar muito bem claro também, inclusive até para os meus alunos ali.
Agora, então, vamos pegar. É excesso de gordura. Vocês já fugiram do IMC, que é uma resposta boa. Porque o IMC é para a população, é para estudo. Você pode ter, em alguns casos, paciente que não é um atleta, que não tem uma desproporção muito grande, se basear, mas ele não é a base. Perfeito. Porém, quando a gente fala que obesidade é uma doença, ela até 2010, 2011 não era doença. Ela foi considerada doença, recebeu um CID, Classificação Internacional de Doenças, salvo engano, em 2013. E ela é considerada uma doença crônica pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Quando eu falo doença crônica, é uma doença que, teoricamente, não tem cura. Se eu estou com um paciente que era obeso, tem obesidade, mas ele foi de 150 quilos para 80, ele tem 1,80 m, circunferência abdominal 34. Ele não tem mais obesidade? É como se o caminho já tivesse sido trilhado, até porque os adipócitos permanecem ali, né? Então ele só fez como se fosse, entre aspas, né? Ele diminuiu a quantidade de gordura dentro do adipócito, mas tá ali. Tá ali o adipócito. Então é possível que ele Volta. Ele reincida dentro desse... Mais de 90% das pessoas que emagrecem recuperam o peso depois de 5 anos. Caraca. A nossa taxa de sucesso a longo prazo do tratamento da obesidade, ela é baixa. Tem uma tendência a melhorar, eu vou falar mais depois sobre isso. Mas se eu falar que é só excesso de gordura... Muito limitado. E eu perco uma galera. Eu sou obeso, eu trato obesidade. Eu já pesei 140 quilos. Caraca. Se eu descuidar um pouquinho do meu dia a dia... eu volto para os 120 fácil. Então, não dá para dizer que é só excesso de gordura. Mas então, o que é a obesidade, cara? Eu vou usar uma outra doença para explicar o começo do raciocínio. Perfeito. Eu tenho um senhor que acompanha comigo, seu Inácio. Ele tem 56 anos e ele fala que com os medicamentos ele curou a pressão alta dele. Mas toda vez que ele para de tomar medicamento, a pressão volta. Fica alta. A pressão alta não é a doença em si, hipertensão arterial sistêmica, ela não é a pressão alta em si. Ela é uma desregulação do meu sistema que controla a minha pressão arterial. É um sistema que vai envolver vasos sanguíneos, vai envolver rim, vai envolver a glândula supraadrenal, vai envolver o pulmão em certo grau, vai envolver o coração, vai envolver o sistema nervoso central. Então esse sistema desregula. Isso é a doença de hipertensão arterial sistêmica. Não é a pressão arterial em si. Do mesmo modo que a obesidade não é o excesso de gordura em si, mas é uma desregulação do meu sistema que controla todo o meu metabolismo de energia. Perfeito. O nome desse sistema, o nome bonito, científico, é o sistema nutro-neurometabólico de homeostase energética. Caraca. É um sistema que ele é muito complexo. Ele envolve vários órgãos. Ele vai envolver o teu estômago, vai envolver teu intestino, teu fígado, teu pâncreas, tua glândula supraadrenal, teu músculo, teu sistema de adipócitos, o teu sistema límbico, teu sistema... é o teu córtex pré-frontal, teu hipotálamo. Caraca. Tudo isso colabora para que teu corpo mantenha um set band, uma faixa de peso normal, que todo mundo fica durante a vida. 2 quilos para mais, 3 quilos para menos, dessa flutuação, mas você fica naquela faixa. Esse é o ponto. Então, esse é o meu sistema. O que os estudos mostram? Que pessoas que têm uma predisposição genética com um ambiente, hábitos, interferência ambiental, que favoreça a obesidade, a partir do momento que elas passam por um ganho de peso, vão dos seus 80 para os seus 100 quilos, esse sistema reajusta o seu controle para aquela faixa Seu de basal, peso. digamos assim, para Sempre jogado para cima. Ele entende que aquele peso novo é o peso correto. Caraca. A hora que a pessoa emagrece, a tendência do organismo é sempre tentar voltar buscar lá aquele peso mais alto. Caraca. Então, tem algumas formas de explicar, de exemplificar. Quando eu diminuo, eu tenho um paciente obeso. Ele tem uma grande quantidade de adipócitos. Esses adipócitos liberam muita leptina, que é um hormônio que dá saciedade. Só que no obeso, eu tenho uma certa resistência à leptina. Então, por isso que a pessoa, mesmo tendo leptina alta, ela não consegue emagrecer. Quando ela emagrece, diminui os níveis de leptina, mas ela continua com uma resistência à leptina. Ou seja, um estímulo de saciedade diminuiu. Quando a pessoa diminui o que ela está comendo, diminui a produção de um hormônio gastrointestinal chamado GIP. E aumenta um chamado gastrina. Ou seja, aumenta a gastrina, que aumenta a fome, e diminui o GIP, que diminui a fome. É mais um ponto para cima para aumentar a fome da pessoa. Nossa. Quando eu vou ver no intestino, tem o GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, que é o hormônio que o Ozempic imita. Quando a pessoa está diminuindo quanto ela come, diminui o GLP-1, diminui a saciedade. Caraca. Então, esse sistema se regula. Então,
Quando eu olho a obesidade, pessoas com uma predisposição genética e um fator ambiental. Qual que é a maior questão hoje? A obesidade não tem cura. Todo mundo vai precisar de medicamento? Teoricamente não. Tem pacientes com pressão arterial, diabetes que a gente consegue numa primeira etapa tratar. Porém, o tratamento, mesmo que não medicamentoso, vai ser pro resto da vida. Porque os estudos mostram, mais de 90% das pessoas voltam a ganhar peso 5 anos. Qual que é a taxa de obesidade, de obesos, por predisposição genética? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Por exemplo, assim, tem muitos obesos, né? Ou pessoas que estão com sobrepeso que falam assim, o meu é genético. Quantos por cento realmente dessa população que está com sobrepeso e obesidade, de fato é genético, que nasce com um percentual a mais de adipócitos? É que tem a questão desse que é genético, que é hereditário. Obesidade hereditária, que as pessoas normalmente são super obesos, é uma quantidade ínfima. Mas quando eu falo de genética, é muito amplo. Então, não é aquela coisa, meu pai tem obesidade e eu tenho que ter. Mas quando eu quero ver um componente genético familiar, eu pergunto, como que é o teu avô, teus primos, teu pai, tua mãe, teus irmãos? Que envolve o microambiente que a pessoa está inserida, né? Está inserida. E quando eu pego gerações, não, meu avô, 50 anos atrás era obeso. Isso aí já me dá um insight. 50 anos atrás era uma outra proporção de obesidade. Se essa pessoa era obesa 50 anos atrás, teu avô, teu pai é obeso 25 anos atrás, você é obeso hoje, provavelmente tem uma carga genética um pouco maior. Então, é uma forma de avaliar, mas é uma avaliação muito indireta. Porque quando a gente fala de gene, não é porque meu pai tem um gene que eu vou ter necessariamente. Então, você avalia a história familiar do paciente para ver se tem uma predisposição, mas você tem que avaliar a clínica e o ambiente. Porque a obesidade é uma doença, eu vou falar assim, doenças crônicas, obesidade, hipertensão, alteração de colesterol, nunca trata-se sozinho. Porque eu tenho paciente que é obeso porque ele é ansioso, eu tenho paciente que é obeso porque ele é sedentário, eu tenho paciente que é obeso porque trata uma doença que precisa de medicamentos que aumentam a fome e ele acabou engordando. Eu tenho paciente que é simplesmente por hábitos de vida. Um caso clássico que eu tive, o cara era mecânico. Ele tomava 2 litros de Coca-Cola normal por dia. Comia coxinha 10 da manhã, coxinha de tarde, café, almoço e janta. E o cara era seco. Mas ele era um bom mecânico, trabalhava pra caramba. Daí ele abriu a oficina dele. Hoje ele tem 3 oficinas, é uma cidadezinha aqui perto de Ponta Grossa. E agora ele ficou obeso. E daí ele foi gostar comigo. E eu falei, cara, como que é a tua rotina? Não, eu como tal coxinha, tal. E eu falei, cara, mas você sente vontade? Não, eu tô com os caras ali, os caras pedem, eu como junto. E eu falei, vamos fazer um teste? Troca isso por isso, tal, vê como que você vai ter. Ele comia simplesmente porque a vida inteira ele teve o hábito de comer. Tava junto ali. Ele não tinha um fator genético tão importante, porque a hora que eu só falei, muda isso, ele mudou. Se ele tivesse um fator genético importante, uma predisposição, é aquele cara que, não consigo, cara. Fico fissurado em comer tal coisa, vem uma fome. E é fome. Então, tem pessoas que é por hábito, mas é um número bem pequeno. Normalmente, hoje o que eu vejo na minha prática diária é que a ansiedade quase que sempre anda junto com a obesidade. Então, nesse caso, a obesidade ela é multifatorial. Multifatorial. E o tratamento, então, ele vai partir do ponto que você identifica da onde surgiu essa obesidade. Exatamente. Muitas vezes, né? Porque nem tudo é preguiça do cara, ou falta de vontade, ou inatividade física. Ele vem atrelado a algum problema que ficou mal resolvido, de repente. Obesidade é uma doença multifatorial, você falou muito certo. Eu tenho que descobrir quais fatores que eu tenho que tratar. Por isso que tem paciente que não responde ao Ozempic ou ao Mounjaro. Tem paciente que vai responder a uma fluoxetina, que é um medicamento para ansiedade. Caraca. Tem paciente que vai ser uma mudança, uma terapia cognitivo-comportamental que vai ajudar melhor. Eu tenho que entender. Então eu tenho que pegar, mapear esses fatores e falar, cara, isso aqui está impactando muito, isso aqui impacta menos. Às vezes tem um paciente que chega, doutor, meu problema é que eu parei de trabalhar, eu fiquei mais sedentário, blá. A hora que eu começo o tratamento, compulsão alimentar. Porque como ele não estava no ambiente restritivo, não estava dando sinais de compulsão. A hora que a gente botou uma dieta, uma rotina, a compulsão apareceu. Ele falou, tem que tratar a compulsão alimentar junto. E é legal você falar do termo da preguiça, do preconceito contra a obesidade. Porque tem alguns estudos já com compulsão alimentar e obesos, pacientes obesos, com ressonância magnética funcional. Nesses estudos, eles pegaram pacientes que tinham compulsão e que não tinham, fizeram ressonância magnética funcional enquanto mostrava-se alimentos para esses pacientes. O que seria essa ressonância magnética funcional? É uma ressonância que a pessoa faz enquanto vê a imagem e ela mostra quais componentes do cérebro estão ativos. Certo. Para ver
qual parte do cérebro está funcionando naquele momento mais. Pacientes sem compulsão alimentar, quando viam fotos de alimentos, normalmente era o córtex pré-frontal que se ativava. Então, planejamento, interpretação. Os pacientes com compulsão alimentar, junto com o córtex pré-frontal, ativava também o núcleo lateral do hipotálamo, que é o núcleo da fome. Caraca. Então, no cérebro daquela pessoa, o que ela sentia não era desejo, era fome. E só quem tem compulsão para entender o que é uma fome visceral. É aquela, cara, que fome que eu tô, quero comer um boi se tiver. Por quê? Porque ela viu uma foto do alimento. Então, é uma desregulação do sistema nervoso central que causa também. Então, a gente fala que tem esse preconceito contra a obesidade. Até ano 2005, 2010, a obesidade era um traço físico, não era uma doença. Agora é uma doença. Mas ainda tem preconceito das pessoas quanto o paciente obeso, das pessoas quanto a doença em si e da sociedade quanto a doença em si. Por que quanto a doença? Se chegar uma criança numa festa infantil e a mãe fala assim, meu filho tem diabetes tipo 1, tá usando insulina, o médico proibiu de comer doce por enquanto, porque a gente tá ajustando a dose da insulina. Alguém vai dar doce pra essa criança na festa? Ninguém vai dar. Agora, se ela falar, meu filho tá com sobrepeso, o médico mandou cortar o doce porque ele não tá conseguindo se controlar. Todo mundo vai dar. Todo mundo vai dar. Porque as pessoas não veem ainda a obesidade como uma doença que precisa de tratamento. Caraca. E as sociedades também, inclusive as sociedades médicas. A gente falou várias vezes que IMC não é parâmetro aqui para você avaliar individualmente. Mas quando eu vou ver as indicações de medicamento, é baseado em IMC. Você vai ver qual que é a indicação hoje, se for pegar as principais diretrizes de obesidade. Um IMC acima de 30, usa medicamento. Um IMC acima de 27 com doença, junto, comorbidades. Mas a gente falou que IMC não é. Eu posso ter um paciente com IMC de 26, mas que tem 35% de gordura corporal, está sarcopênica. Será que essa paciente que está com 10, 15 quilos de gordura de excesso também não é uma paciente com indicação? Eu tenho um paciente que tem IMC bom, mas você vai ver a perninha fina, bracinho fino e a barriga... Só aquele carocinho. E daí você fala, esse paciente tem um percentual de gordura muito maior do que aquele de IMC de 33 que treina. E tem Muito mais- bastante, muito mais não perigoso corre esse- bastante. Os meus sempre dá sobrepeso. Vai fazer MC, Entendeu? se quiser continha, dá sobrepeso. Mas nem as sociedades médicas ainda conseguem fazer uma definição exata. E essa pergunta que eu faço para vocês, que eu fiz no começo da nossa conversa, eu faço para médico, faço para os residentes que eu trabalho. E quase nunca alguém acerta a resposta. Porque mesmo entre médicos que estudam o termo, fica essa dúvida. Porque se você for ver nas definições das doenças pelas mais diversas sociedades, nenhuma engloba totalmente a obesidade. Você tem que juntar todas para entender mais ou menos onde quer chegar. Caraca. Mas você vai pegar muita sociedade médica que usa só o IMC como definição. E daí você perdeu a referência. Mas por quê? Entendi. Porque ainda não é vista como aquela doença. E eu acho que um pouco é também porque a gente não tinha muito tratamento para obesidade. Agora, de 2015 para cá, que a gente começou a ter mais opções terapêuticas boas para obesidade. Entendi, perfeito. E doutor, aproveitando que você estava esmiuçando, e com relação à prevenção da obesidade, quais são as características, as particularidades que nós podemos, né, para a sociedade em geral, intervir de forma racional, às vezes ali no microambiente, na questão do fenótipo propriamente dita, para talvez prevenir um problema para os filhos, ou até mesmo no meio em que a pessoa está inserida ali e tal? Cara, é muito legal a tua pergunta, porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade obesogênica. Ela favorece ganhar peso. Você vê... E ao mesmo tempo é gordofóbica. Paradoxal, né? Como é que pode? Mas É é verdade. verdade, né? Por isso, É que é o tema, por gordofóbica isso que a gente tem esse... Como eu falei no começo ali, esse medo, essa delicadeza de falar sobre obesidade abertamente, porque você corre o risco de ofender as pessoas, né? E a gente tá aqui justamente para falar de uma maneira aberta, para justamente tentar educar a população e procurar os meios certos para emagrecer de forma saudável, porque o que a gente tem visto nos últimos anos, o medicamento mais prescrito ano passado provavelmente tenha sido o Ozempic. Caraca. Então, ele é um dos mais vendidos, ele foi uma revolução na medicina, digamos assim. Que, de certa forma, eu acredito que seja boa, depois logo mais a gente vai entrar nesse assunto, mas muitas pessoas usaram simplesmente por estética. Exatamente. É uma ferramenta poderosa, como a pessoa vai usar, depende de cada um, mas a gente poderia falar assim, algumas coisas que são pontuais. Quando a gente fala de prevenção de obesidade, eu sempre falo para os meus alunos e para os residentes e para os pacientes. Se eu chegar e pegar uma diretriz e jogar na cara do paciente, a chance dele seguir é mínima, é ínfima. A gente sempre tem que olhar no nosso ambiente o que a gente consegue mudar em pequenos passos.
Então, qual que é um dos principais fatores que gera obesidade hoje? O sedentarismo. Por quê? Porque hoje, grande parte das profissões e as profissões que surgem, a gente faz sentado numa cadeira, trabalhando. Quando a gente vai falar de gasto energético diário, as pessoas falam assim, não, tô fazendo academia, papapá. Eu pergunto, e o que você faz no resto do dia? Zero. Porque o que você gasta com atividades não planejadas é muito mais no dia do que você vai gastar com uma atividade planejada. Eu dou o exemplo da paciente que começa uma academia e ficou o resto do dia cansado, deitado no sofá. Eu comecei a academia, mas agora... Não, mas eu sou fisicamente ativa e tal. Exato. E daí você perde... Então, primeira coisa que eu falo, como que você consegue aumentar a tua atividade diária? Cara, eu trabalho sentado, não tenho muita opção. Então, a cada 15 minutos, cada meia hora você vai levantar, dar uma caminhada. Vai no shopping, não usa escada rolante, usa escada. No teu trabalho, se você pode evitar de usar elevador, usa a escada. Para o carro um pouco mais longe. Você tem que ir na padaria, não vai de carro, vai de pé. No final de semana, em vez de ir no cinema, vai no parque. Perfeito. Aumenta esse gasto. Esse é o primeiro ponto. Vai no trabalho, desce um ponto antes, né? Exatamente. Você tentar fazer, porque são pequenos ganhos que no final do dia, e no final do mês, no final do ano faz uma grande diferença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu sempre falo para os pacientes, aprenda a gostar de comer. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente come por necessidade e come no automático. Eu vou dar o exemplo do buffet. Você vai num buffet. Se você não parar quando você chegou e ver o que você gostou e o que você gostaria de experimentar, você vai item por item. Você pega um pouquinho de cada coisa. Você pega muito mais. Pô, você vai no... Não, nem vou fazer propaganda. Você vai no vidro. Você vai no vidro, aquele buffet que faz assim, ó. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Você chega lá, você tá com uma montanha, né? Exatamente. E ainda tem a carne pra pegar. Então eu falo, aprenda. Eu passo muito tempo da minha consulta com os pacientes falando sobre comida boa. Tal lugar tem um pão que é sensacional e tal. Por quê? Porque eu planejo uma refeição durante a semana para eu poder ter esses momentos de prazer. Perfeito. Eu tratar a comida como vilão... Eu tenho um professor que fala de história que fala assim, tudo que é proibido é mais gostoso. Ele dava o exemplo da Idade Média, que teve aquela lista dos livros proibidos da Igreja Católica, que foi um dos maiores motivadores da leitura no mundo. Todo mundo quis ler. Todo mundo queria ler. Quando você fala para o paciente, isso aqui não pode de jeito nenhum, nossa, aí... cara, tem aquela vozinha no ombro dele que fala, agora eu quero. Eu tenho um paciente que nunca gostou de doce, engravidou, diabetes gestacional, tinha que cortar doce. Virou uma formiga. Nossa. Nunca curtiu doce, agora queria doce todo dia. É tipo intolerante à lactose, né? Exatamente. Cara, nem gosta de queijo, eu tenho intolerância. Agora eu quero comer queijo, minha esposa é assim. Mas quando eu machuquei eu sou assim também, a panturrilha, eu nem curto correr. Jogue seu árbitro. E eu nem curto correr. Daí quando eu machuquei a panturrilha, não corria, eu olhava a galera no parque. Todo mundo correndo, né? Você vê um bebê que não sabe nem caminhar correndo na tua frente, daí parece que tudo... Exatamente. Então, eu colocaria a questão de aumentar a tua atividade não planejada, aprender a gostar de comer para você, com prazer, entender a tua alimentação e organizar, para você poder ter esses momentos de prazer. E é claro, durante a semana você vai comendo, mas se você tem que comer um chocolatinho todo dia depois do almoço, não é por prazer. É porque você está dependente de chocolate. Perfeito. Se você gosta de uma taça de vinho no domingo, beleza. Se você tem que tomar toda noite, você já está dependente do vinho, do álcool. Então, essa é a questão. Não, tirar do automático a alimentação. Pensar o que você vai comer. Dentro disso, ainda a gente pode falar do Mindful Eating, que é uma técnica de prestar atenção enquanto você está comendo, com quem você está comendo. E gestão de ansiedade, que daí tem que ver caso a caso. É muito superficial falar assim, controle a ansiedade. Tem que ver caso a caso, trabalho, família, profissão, traumas. Uhum. E eu colocaria ainda um terceiro, que é a questão do exercício físico. A gente sabe que musculação tem benefícios, que corrida tem benefícios, mas eu falo ao paciente, a primeira regra, o que você gosta de fazer? Perfeito. Porque tem paciente que vem, cara, eu faço academia há 5 anos e eu odeio academia. Eu falei, cara, isso é um fator de estresse pra você. Você não consegue gostar de um funcional, não consegue gostar de alguma outra modalidade. Tem paciente meu que odeia academia, mas hoje ele faz com prazer. Por quê? Porque ele faz academia para poder jogar tênis sem se machucar. Perfeito. Então ele entendeu, a academia não é para ficar bem saúde, a academia é para poder jogar tênis, porque eu gosto de jogar tênis. Perfeito. Então é isso que é o terceiro ponto. Você não precisa ir fazer o que os outros fazem, você tem que achar o que faz sentido para ti. Porque daí o exercício ele não vira só questão física, ele tá cuidando da mente. Perfeito. Eu sou um caso, eu adoro tênis, eu adoro jogar tênis. Porque o tênis não dá tempo de eu ficar pensando nas outras coisas. Eu bati, eu tenho que voltar pro ponto. Eu bati, eu tenho que voltar pro ponto. Diferente, eu quando ia fazer esteira, eu ficava estressadaço. Porque com 10 minutos eu já pensava, cara, eu tinha que ver tal paciente, eu tinha que trabalhar tal negócio. Perfeito. Então o esporte que eu gostei, que eu me achei. Então, tira da cabeça que tem um esporte X, um esporte Y.
Primeira coisa que eu falo, cara, qual o esporte que você gostaria de fazer, que você se vê fazendo, ou que você tem vontade de tentar? Ah, é esse. Beleza, vamos criar um plano para isso, então. Não quer dizer que você vai virar atleta profissional ou não. Mas vamos criar um planinho, um passo a passo aqui para tu chegar e gostar disso, começar a fazer. Se você tiver esses 3 passos, a chance de você desenvolver a obesidade já é muito reduzida. Perfeito. E é interessante isso aí, que nem o senhor comentou aí a respeito do tênis, você usa a preparação, né? Na musculação em si, para melhorar no tênis. Você falou que no tênis não dá tempo, você não consegue pensar, você já tem que bater a bola, você tem que voltar, você tem que estar atento. E é o que eu brinco com o pessoal aqui, ó. Que nem, cada um gosta de alguma coisa, pessoal. Então, use a musculação como meio para o que você gosta, um basquete, um tênis. E já para mim é diferente. Eu amo aquela sensação de vida ou morte no supino ali. Será que sobe? Será que não sobe? Então, e mais um detalhe também, voltando nessa questão que o senhor comentou da alimentação. O pessoal sabe que eu cortei dei uma cortada no açúcar agora aqui nessa época aí, de quaresma e tudo mais, né? Então, eu tive que fazer um ajuste porque eu comecei a secar, eu tava sumindo e eu como, 1,5 kg de arroz por dia. Então, segmentado. E mais a carne e tudo mais, dá quase 3 kg de comida. Tanto que meus alunos ficam em choque, batendo um marmitão ali. Então, por isso que eu falo que é importante você saber o quanto você come. Ninguém dá bola nesses snackzinhos no meio do dia. O pessoal acha que só uma bolachinha, é só um não sei o quê. Só que daí no somatório, às vezes a parte psicológica, que nem o senhor comentou do docinho ali pós-almoço e tudo mais. Então isso daí, ele acaba tirando o gosto dele por um chocolatinho no final de semana que ele quer, que é o que eu sempre falo para os alunos. Cara, leve o mais certo possível. Para quê? Para hora que chegar um momento, tem uma janta num negócio, você não tem que falar, não, tô de dieta, não vou comer. Você tá levando tudo certinho, tá levando tudo bonitinho. Poxa, para você aproveitar aquele momento, aproveitar aquele aniversário, entre outros, né? Que hoje em dia tem bastante confraternização e tudo mais. Então, precisa não ser aquele chatão do não, tô de dieta, não vou comer nada. Então... Não tem aquela máxima que diz lá que não importa o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, sim o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Exatamente. Ou seja, transportando para uma visão micro. Se durante a semana você tenta comer bem, né, de certa forma... tenta racionalmente deliberar sobre... todo dia doce? Talvez você esteja... Talvez seja um vício, né? Talvez seja um hábito deletério automatizado. Se você racionaliza sobre isso, final de semana é até mais gostoso quando você come, né? Cara, e eu falo, se você deixa para automático, teu corpo sempre vai buscar uma coisa mais calórica, mais saborosa. É até um mecanismo de sobrevivência, né? O sabor mais agradável ao paladar humano é a junção de gordura com carboidrato. Então, que nem existe, né, na natureza, se for ver. Exatamente. E se você for ver, é algo extremamente calórico. Essa junção, se a gente for pensar. Poxa, uma batatinha assada, né? Com um filezinho. A assada ainda vai, mas a frita que é o problema. A frita. Entendeu? Não que é o problema, você pode aproveitar. Mas a questão é você saber o momento. Então, se você deixar suas refeições para automático, você vai pouco a pouco piorando seus hábitos. É isso que você falou, deu o exemplo do mecânico lá, né? Que ele comia instintivamente. Na época que ele trabalhava bastante no braçal, aquilo ali era o que ele precisava para sobreviver. A hora que ele virou chefe e não estava mais gastando aquela energia, começou a sobrar. E um detalhezinho aqui também que o pessoal comenta bastante, né? Nós aqui no nosso meio, o senhor também recebe lá. Tem diferença entre fazer dieta e aquela pessoa, não, mas eu como bem. Então, qual que é a diferença entre fazer dieta e comer saudável? Tem algum detalhezinho? Quando a gente fala de dieta, a gente está falando de uma estratégia nutricional. Você pode ter uma dieta saudável e ter dieta não saudável. Eu posso fazer uma dieta cetogênica no momento errado e a pessoa piorar. Então, dieta é quando a gente coloca métricas. Então, vai ser tanto de carboidrato, ou a dieta vai ser específica de restrição do alimento X ou Y. Quando a gente fala de comer bem, a gente fala de seguir padrões considerados saudáveis. Então, assim, qual que é a proporção de carboidrato? 40%, 50%. Qual que é a proporção de gordura? Tantos por cento. Gordura saturada, 10% disso. Total de calorias, ficando uma isocalórica e tal. Então, a dieta saudável, que a gente fala que é uma dieta balanceada. Você tem uma quantidade adequada de nutrientes conforme o que você gasta. E você tem uma distribuição considerada adequada de carboidrato, proteína e gorduras e micronutrientes. O que é a questão maior? No ambiente hoje que a gente vive na sociedade, se a pessoa não tiver isso em conhecimento, dificilmente ela vai ter uma dieta. Então, tipo assim, eu como bem, eu não como doce, não como porcaria, mas você vai ver o prato dela no almoço que ela vai no restaurante, sempre uma lasanha com uma batata frita, uma carninha e uma salada. Tá, mas cara, lasanha aqui vai ser uma grande fonte de carboidrato e gordura. Daí a batata frita, carboidrato e gordura.
Daí ela pegou uma carne vermelha aí, que é proteína, mas também tem gordura. E salada. Você vai ver a dieta dela, é uma alta quantidade de gordura, carboidrato de absorção Tapinha rápida. de proteína. Porque ela não comeu doce, ela acha que ela tá comendo saudável. É o mesmo erro, por exemplo, do abacate. Cara, eu como saudável, como meio abacate toda manhã. Cara, meio abacate é caloria pra caramba. Porra. Você estourou outras calorias no abacate. Já começou errando. Começou errando. É que nem a estratégia do óleo de coco. Que teve uma moda de o pessoal ficar usando óleo de coco. Teve uma épocazinha que foi... E sabe por que o pessoal abusou do óleo de coco? O óleo de coco ele é uma gordura saturada. Então ele é uma gordura, não é de origem animal, mas é saturada igual as de origem animal. As de origem animal. E ele é absorvido extremamente rápido pelo teu corpo. Ele não precisa da bile. Ele é uma categoria de triglicerídeo chamado triglicerídeo de cadeia média. Então ele não precisa ser quebrado para ser absorvido, ele já é absorvido. As primeiras dietas cetogênicas, que é uma dieta onde se come menos que 50 gramas de carboidrato por dia, as pessoas faziam e as pessoas ficavam fracas, sem energia. E os primeiros pesquisadores colocaram óleo de coco, porque ele era absorvido rapidamente, o corpo conseguia utilizar como fonte de energia, e não era carboidrato, não ia estimular a produção de insulina e liberação de insulina. Caraca. Então, num contexto de uma dieta cetogênica restrita, fazia sentido o cara botar uma colher de óleo de coco no café da manhã. Agora, num contexto que você não está numa dieta restritiva sem carboidrato, você só está acrescentando caloria de uma gordura considerada não saudável. Mas virou moda. 1 a cada 10 pacientes que estão tentando emagrecer chega no consultório e fala, eu tô até tomando óleo de coco. Ele, não, já cheguei, acho que já cheguei bem aqui, já tô... Exato, Já comecei tomando um olhinho de coco aqui, pessoal. Então tem esses detalhes que as pessoas... eu como bem. O que é comer bem pra você? Então, eu como muita salada. Beleza, como muita salada, mas come meio quilo de carne vermelha no almoço. É porque eu falo disso, né? Não, mas eu só como salada e carne, né? Então, às vezes o pessoal enfia o pé na carne também, achando que tá fazendo grande coisa e comendo só salada. Esquece da importância também do carboidrato. Então... Tem também os que não comem nada, né? Falam, mas eu nem como. Fica sem comer o dia inteiro. E aí... E eu brinco e falo, lá na África é diferente, tá esquisito esse negócio aí. Não, e assim, dependendo do perfil do paciente, a gente tem um exame na minha clínica, na clínica que eu trabalho, desculpe, chamado calorimetria indireta. Você respira no aparelho e vai me falar teu gasto, tua taxa metabólica basal. E tem pacientes mulheres que chegam com uma taxa basal muito abaixo do predito. E normalmente são mulheres que estão fazendo dieta de jejum intermitente, tipo, tô há 2 anos fazendo jejum intermitente. Porque come pouco. Ela fala, eu emagreci 10 quilos e depois travei, não emagreci mais. Por quê? Porque essa pessoa tinha uma predisposição genética a diminuir o seu gasto metabólico basal. Então, qual que é a resposta do corpo quando você põe o corpo sob uma restrição? Ela não fazia atividade física, não fazia nada, só parou de comer. O metabolismo dela foi baixando. O que eu tenho que fazer para essa paciente voltar a emagrecer? Começar a dar carboidrato. Tem que fazer uma dieta com carboidrato. Normalmente a gente faz estratégia de ciclar carboidrato para esses pacientes. Fazer um pico de estímulo de insulina, depois você tira e vai. Caraca, e você vai conseguindo fazer ela voltar a perder peso. E ela fala, eu como pouco. Eu olho assim, não, realmente, você come pouco. Só que você gasta, a taxa metabólica basal é de 700 calorias por dia. Daí, não faz atividade física nenhuma, fica em 1000 o gasto energético total. É o que a gente chama de termogênese adaptativa, né? Exatamente. Quando você restringe a questão calórica, teu metabolismo com uma situação de emergência para proteger e ter energia, ele... Abaixa o metabolismo. Tava tentando lembrar o termo aí, o Andrezão que falou pra gente então, uma época atrás. Por isso que eu sempre faço calorimetria no começo do tratamento, porque se a paciente sempre culpa o metabolismo. É o metabolismo que é lento. Exatamente. 5% é o metabolismo que é lento. Alguns têm até o metabolismo acelerado. Só que também pode ser complicado. Porque se eu tenho um metabolismo acelerado, teoricamente, minha fome também vai estar aumentada. Caraca. Então, às vezes... você tá obeso e tem metabolismo acelerado, a culpa é tua. Não, às vezes a fome também tá junto. Então, tem que pensar numa estratégia de aumentar a saciedade, com alimentos, com suplementos ou com medicamentos. Total sentido. Então, é importante. E também é importante durante o processo. Porque se você perdeu 15 quilos em 6 meses de tratamento, o teu metabolismo é outro. Eu preciso reavaliar para você, porque senão você vai estagnar. Que é o problema maior hoje no tratamento da obesidade, que as pessoas olham o tratamento de obesidade como um projeto. É aqui e acabou. É um processo. E você falou que é crônico, né? No começo do episódio. Você vai ter que tratar isso pro resto da tua vida. Perdeu o peso aqui? Vamos reavaliar para a próxima etapa. Não é acabou. Porque se acabou e você parar, daqui a pouco você começa o peso de volta. Não é só postar o antes e depois. Tem o depois do depois, né? Exato. Tem o amanhã, tem o depois e vai indo. Então essa é a ideia. É o que eu falo mais uma vez, né? Porque a gente vive isso aí, né? Então você fala para todo mundo. Falo, cara, isso aqui é pra tua vida. Então, da mesma maneira que você acorda, você escova teu dente, lava teu rosto, arruma da cama, você vai acordar, vai buscar um exercício físico, uma alimentação adequada,
Porque hoje em dia tem tanto estímulo, tanta coisa, que ultimamente o negócio é você tentar virar o mais bicho possível, né? Comer o melhorzinho, o mais saudável, o mais tranquilo, que você acaba ajustando sem querer isso daí. Isso aí é o natural de se acontecer. Doutor, falando de tratamento agora, né? Porque a gente fala assim, é algo que a gente tem que tratar pro resto da vida, a vida inteira, né? A obesidade. Então eu não posso entrar num protocolo muito restritivo, porque não vai ter adesão. Mas também eu não posso ser muito leve, porque eu preciso sair da zona de conforto. Vamos falar de tratamento, falar um pouco sobre vias medicamentosas, farmacológicas e não farmacológicas, a respeito do tratamento da obesidade? Então, assim, primeiro, só dando um último toque ali. Por favor. Hoje eu vejo um grande problema entre os profissionais de saúde, médicos, educadores físicos, nutricionistas, que, principalmente por causa das mídias sociais, mas por outros motivos, a gente perdeu a referência entre saúde e alta performance. Então, às vezes eu vejo muito colega médico, colega nutricionista, educador físico, que a pessoa vai buscar saúde e o cara começa a botar parâmetros de alta performance. Eu quero jogar tênis, eu não preciso ser um Djokovic. Até porque se eu tentar, com a minha rotina hoje, meu corpo, fazer uma rotina de treino para virar o Djokovic, eu vou acabar machucando. Poxa vida. Perfeito. E na academia é a mesma coisa, você não precisa levantar 200 supino. Qual que é o objetivo? Então, às vezes a gente confunde, como profissional a gente se empolga. Vou estar respondendo bem, vamos... Só que calma, qual que é o objetivo da pessoa? Perfeito. Porque quando eu vou para alta performance, eu já não estou mais focando tanto na saúde, eu estou aumentando o risco de lesão. Um paciente que em esportes que mexe com modulação de peso, eu estou brincando ali com risco de compulsão depois. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse norte, tipo, o que essa pessoa quer? Porque senão o que essa pessoa quer, o que ela precisa. Porque tem que ter um meio termo, não é só o livro seco ou a pessoa tomando decisão. Mas a gente perdeu um pouco, porque a gente vê lá, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde mostrando protocolos que são de atletas de alta performance e tentando vender para as pessoas. E daí você perde a base. E às vezes a pessoa confia e vai naquilo acreditando que vai ter a saúde, né? E sacrifica a saúde em prol de parecer ser saudável, né? Exatamente. Que é diferente parecer de ser de fato, né? Eu acompanho atletas de fisiculturismo, a pessoa fala, olha aquilo lá. Eu falo, aquilo ali é alta performance. Aquele percentual de gordura corporal, aquela quantidade de massa muscular, aquela rotina de treino e alimentação daquele cara, não é que ele está buscando saúde, ele está buscando um resultado. Ponto. Se você quer seguir resultados, sim, que você vai ter riscos, inclusive para sua né? saúde. Muitas vezes as pessoas elas buscam um padrão estético com base no cara que está no palco, que Exatamente. É um atleta. E que é uma foto, né? Que é uma foto, que é um estado, né? Porque o cara nem saiu aquele do palco, atleta fica o tempo inteiro naquele shape. O cara saiu do palco e já perdeu aquilo. Exatamente. Então, isso é um último detalhe que eu ia falar que a gente confunde. Começa a ter obesidade, a hora que você vê, tá mandando o cara correr 2 horas por dia e fazendo jejum intermitente e zerando o carbo. Tem paciente que chega pra mim e eu vejo, cara, isso aqui é um protocolo de desidratação pra competição. Por que você tá fazendo isso, cara? Não, que eu queria secar e me passaram isso. Nossa. E aí eu falei, cara, isso aqui não faz sentido pra ti agora. O cara não tá nem conseguindo responder, mas já tá num Eu raciocinar direito, desidratado. eu brinco com o pessoal aqui, dizer que o José que faz os treinos lá, o cara, tô comendo igual um louco, entupindo de comida e regulando, agora tive que regular de novo. Porra, eu não preciso. Só que pelo fato dos treinos e eu gostar de fazer dieta, que me faz bem, bati 7% de gordura. Não preciso, não vou subir em palco, nada. Tanto que eu tive que ajustar. Falei, cara, já tá me fazendo mal. Pô, tá muito baixo, não tô desenrolando, não tô treinando bem. Era pra dar 6 tiros, eu dei 4 tiros ali, já tava morrendo. Falei, não, nada a ver isso aí. E os caras ainda vão lá e desidratam e fazem o TEDEL, né? Aquela confusão. Eu falo, não, mano, eu não... Ah, que tudo bem, né? Pra quem é atleta. Cada um, Sim, né? Exatamente. Mas... O cara que tá lá no palco vai ganhar, é o trabalho do cara, é uma coisa, Mas eu né? falo isso quanto profissionais de saúde. Porque a gente tem a obrigação de saber o que é performance e o que é saúde. Perfeito. E o que a gente vê hoje, principalmente nas mídias sociais, é uma confusão de termos. E daí o paciente acaba influenciado. Mas o paciente chega e a gente tenta alinhar dentro da expectativa dele. O problema que eu falo é que hoje que muitos profissionais não estão conseguindo separar o que é alta performance e o que é saúde. Quando a gente fala de tratamento, por exemplo, da obesidade, eu sempre falo assim, uma perda de peso, você tem que olhar caso a caso, paciente a paciente, mas dificilmente alguém que perdeu 10 quilos no mês emagreceu realmente. Provavelmente que ela desnutriu, ela perdeu massa muscular junto. Uhum. Então, quando a gente vai falar de
dietas para emagrecimento, de déficit calórico, que é comer menos do que, gastar mais do que eu estou comendo, ou comer menos do que eu gasto, grande parte dos livros vão falar para fazer um déficit entre 500 e 1.000 quilocalorias. Se eu pegar 1.000 calorias por dia, num mês vai dar 30.000 calorias, vai dar em torno de 4,5 kg de perda de peso. Porque se a gente considerar assim aquela regrinha de cada 7.700 quilocalorias é 1 quilo. Então seria algo entre 4,5 kg, 3 quilos, dependendo de um caso, 5 quilos, estourando 6. Mais do que isso, o paciente perdeu massa muscular junto. Porque o meu corpo, numa situação de déficit extremo, ele não vai conseguir perder só gordura. Ele precisa gerar uma quantidade de energia para uso imediato. E quando acaba o carboidrato, é gliconeogênese. É proteína virando. Apoptose, né? Morte celular e Exatamente. conversão em... E daí você perdeu saúde. Então eu falo, qual que é a primeira regra que eu falo para o paciente? Vamos planejar algo factível e saudável. Doutor, eu quero perder 25 quilos em 2 meses. Você vai colocar tudo em risco. Corta uma perna. Corta uma perna. Corta, velho. Porque assim, com medicamentos hoje você consegue fazer, só que o cara vai perder É muito 15 quilos de né? músculo e não vai ter perdido gordura. Você pode ganhar peso saudável e perder peso saudável. Eu posso ganhar peso engordando, posso ganhar peso ficando forte. Eu posso perder peso emagrecendo, posso perder peso desnutrindo. Uma pessoa com câncer perde peso, não quer dizer que ela está emagrecendo, ela está desnutrindo. Então, eu sempre coloco essa meta. Tipo, uns 3 a 5 quilos eu estou feliz. Perfeito. Mais do que isso eu me preocupo, menos que isso eu me preocupo. Menos que isso tem que ver por que não está perdendo tanto. Mais que isso, o que está acontecendo, está perdendo demais. Ou o medicamento fez muito efeito, parou de comer totalmente, ou aumentou muito a atividade física, não me avisou. Porque tem paciente que começa, perdeu 1 quilo, se empolga, vai 2 vezes por dia na academia, esteira, e ele fala, tua dieta não era para isso, a tua dieta era para menos. Então, 3 a 5 é uma faixa de peso, de perda de peso saudável. Saudável. Você consegue perder isso sem perder saúde. E é um ajuste muito fino, né? Que deve ser feito justamente por causa disso, né? Essa contagem de calorias. Então, às vezes o pessoal erra, né? Exato. Quer manter um negócio aqui e triplica ali a atividade física. Então, Eu, no dia a dia, o paciente a gente, com o tempo, com a experiência, já desenvolve a calculadora na cabeça, né? Então, a pessoa fala assim, eu como um pão, tal, na minha cabeça vai caloria subindo, tal. Daí, o que você faz de atividade física? Eu faço isso, daí eu olho, não, tá ok, ou não, tá demais, cortou demais. Tanto que é muito legal, porque às vezes eu peço a calorimetria e de cabeça eu falo, cara, isso aqui vai dar entre uns 1.600 e 1.700. Daí vai lá e... E é isso mesmo. Porque você já consegue ter uma noção. Mas a calorimetria é muito legal porque as fórmulas preditivas que a gente usa, elas podem ter uma variação até 30%. Caraca, Então, o cara que gastava, que era a fórmula deu 3.000, ele pode estar gastando 2.400, pode estar gastando 3.600. A dieta que eu vou montar varia demais. Vai por água abaixo, né? Então, a calorimetria ela é muito interessante. Ela ainda não é um exame totalmente disponível, a gente tem na clínica, mas ela é raro ter em clínica. Mas eu acredito que nos próximos anos tende a diminuir o custo da tecnologia, a gente vai ter ela mais disponível. Porque Perfeito. ela é a bioimpedância é o mesmo caminho, embora hoje a gente tenha bioimpedâncias que não são de tão boa qualidade, mas você comparativamente reduziu também o custo de ter uma bioimpedância. Que a bioimpedância, na experiência prática, ela dá bastante variação, né? Eu converso com alunos que, fiz uma bioimpedância na farmácia lá. Deu bem diferente do que eu fiz no consultório. E por aí vai, né? Ela dá muita... A bioimpedância tem dois pontos. Primeiro que elas têm protocolo. Sim. Então tem que ver como que está a ingesta hídrica, alimentação, atividade física, uso de medicamentos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a bioimpedância, ela não é só um aparelho. A bioimpedância vai passar uma corrente elétrica pelo teu corpo. O preço de uma bioimpedância que você comprar no mercado vai variar de quantas correntes estão passando e quantos polos. Se ela é multifrequencial ou unifrequencial, uma frequência só. E se ela é bipolar, octapolar. Porque quanto mais correntes passarem, mais polos, eu consigo ter melhor acurácia. Por que eu falo isso? Porque a bioimpedância ela vai dar 2 dados, que é a resistência e a impedância. A resistência e a reactância, desculpa. Esses 2 dados vão ser colocados em formas preditivas. Não é que ela automaticamente é um número que dá. Então, existem fórmulas testadas com outras táticas, outros métodos de composição corporal, como tomografia, ressonância, para ver composição e falar assim, essa fórmula com esse paciente vai dar esse peso. Quando você pega uma bioimpedância boa, tem 2 modalidades. As que calculam automático, então ela pega o dado de idade, sexo, atividade física e acha a melhor forma.
ou as que tem que ter alguém para fazer. A minha bioimpedância, por exemplo, a paciente roda nela, ela me dá a lista das fórmulas preditivas que são mais adequadas para esse paciente. Então, eu vou lá e vejo dentro do meu conhecimento, essa aqui realmente é um paciente obeso, de 40 anos, homem, essa aqui é bem adequada. Quando você pega uma baratinha, normalmente ela é une ou poucas frequências, 2 polos, você só pisa em cima, nem precisa segurar, não tem polos a mais. E ela é uma única fórmula preditiva. Ou no máximo uma para homem e para mulher. Ou seja, aquele atleta de alta performance com uma massa muscular de 45% é o mesmo do obeso sedentário. Então ali a variação é gigantesca. Mas eu digo que mais importante do que uma foto é você seriar os exames. Tal qual você faz com o adipômetro, tanto quando você faz com a bioimpedância, quando você faz com foto. Ficar tirando fotos do corpo para ver a mudança. A avaliação, às vezes o paciente fala, doutor, eu tenho uma bioimpedância aqui, tal. Eu falo, você vai conseguir repetir nesse aparelho? Então, se não vai conseguir repetir no aparelho, tem que ter parâmetro. Eu não vou ter parâmetro. Então, pode até mostrar, mas não vai mudar meu tratamento. Se você falar assim, doutor, não é uma bioimpedância tão boa, mas eu vou conseguir fazer ela uma vez a cada 15 dias. Beleza, então faz. A gente pega a mudança, tá ótimo, né? Na minha prática, quando eu recebo alunos com obesidade ou com até mesmo sobrepeso, que tem uma certa dificuldade de fazer o uso do aplicômetro para fazer a avaliação, eu só faço a circunferência abdominal. Exato. Né? E eu falo assim, o mais importante quando você acompanha com obesidade não é você ficar olhando só um parâmetro. Eu sempre falo, sempre tenha 2 ou 3 formas de ver. Pode ser balança, circunferência e foto, pode ser medida de roupa, circunferência e recordatório alimentar. Que legal. Porque nem sempre um parâmetro vai mudar do modo como você espera. Por exemplo, peso na balança, né? Que o pessoal... Tem paciente que fala, cara, eu perdi só 2 quilos. Eu falo, você perdeu 2 quilos em 4 meses, mas tu perdeu 10 centímetros de abdômen. Perfeito. Pô, baita revolução, só que o cara tá fixado na balança. No númerozinho. Então, os pacientes lá, eu tiro fotos toda consulta, ó. Doutor, eu não senti tanto impacto. Eu boto uma foto lá da outra. Daí eu falo, pô, mudou bastante. Caraca, olha só. Entendeu? Porque se você ficar olhando só um marcador, parâmetro, né? Você não tá vendo a evolução do quadro. Então, sempre tenha 2 ou 3. Se 2 ou 3 estão estagnados, realmente está estagnado. Mas nem sempre o peso, ou a circunferência, ou a medida vai ser o Interessante. Até porque pode ser uma mulher que tenha uma obesidade ginecoide gigantesca. A cintura não é grande. Não vai mudar tanto. Mas se você pegar o parâmetro de quadril dela, putz, mudou horrores. Perfeito. Só que ela ficou preocupada com o quê? Com a cinturinha. Com a Linha de cintura, né? Entendeu? E o inverso também. Doutor, minha cinturinha é fina. Mas o percentual de gordura tem 50%. Quadril largo. Falsa magra aí, né? Falsa magra. Então, você tem que ter esses parâmetros para conseguir olhar a imagem como um todo. Perfeito. Excelente. Doutor, vamos falar um pouco sobre medicamento. Eu acho que é um tema bastante... Não sei, polêmico. O hype do momento. É o hype, né? Porque a indústria farmacêutica, ela vem justamente para isso, né? Vem faturar em cima, se tem demanda, vão criar, né? Exatamente. E aí tem muitas pessoas que estão usando para fins estéticos, né? Porque não encontraram talvez o tratamento certo, correto, porque a gente acabou de ver que é complexo achar o caminho certo de emagrecimento por ser uma doença multifatorial. E aí as pessoas usam e abusam dos medicamentos e todo ano tá saindo algo novo, né? Então, veio o Mounjaro, tem o Ozempic. Vamos falar um pouco sobre essas questões farmacológicas, assim? O senhor que tá talvez no dia a dia. Quando que uma abordagem farmacológica é bem-vinda para um indivíduo obeso, talvez, né? E os pacientes chegam lá assim, tipo... Quero Ozempic. Isso aí é todo dia chega. Agora é o Mounjaro, né? Quero Mounjaro. Agora é o Mounjaro. Vamos começar aqui para o que é o Ozempic, o que é Mounjaro, como que usa, Quando como a gente que não usa. falou da regulação da fome... Não foi ensinar como é que usa, cara. Nossa, fica esperto aí Eu agora. preciso da receita, no finalzinho tem... Fica até o final que nós vamos dar... Mentira. Brincadeiras à parte. Quando a gente fala do Ozempic, primeiramente, o que surgiu foi o liraglutida, que era o Saxenda. Quando a gente falou da regulação da fome, eu falei que o intestino liberava um hormônio chamado GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1. Esse hormônio produzido no intestino, um pouquinho no cérebro, e ele tem várias funções. Ele aumenta a produção de insulina, relacionada ao alimento, a captação de alimento. Ele melhora a captação da glicose no músculo. Ele age no centro lateral do hipotálamo, diminuindo a fome. Ele retarda o deslizamento do estômago. Então, quando ele está liberado, ele dá uma saciedade muito grande para o corpo. Eu brinco que é a sensação do acabei de comer uma feijoada. Aquele peso, assim, não consigo mais comer.
Só que ele dura muito pouco quando a gente produz, dura alguns minutos, não chega a ser uma duração longa. O Saxenda, que era o liraglutida, é um acréscimo de um aminoácido que faz esse hormônio durar 24 horas. Então, para o teu organismo é 24 horas que você sentiu que você acabou de comer. Depois, por isso que o Saxenda é todo dia aplicação. O semaglutida é esse mesmo hormônio com uma outra modificação que faz durar uma semana. Caraca. Então, para o teu organismo, é uma semana que parece que você acabou de comer. Então, o paciente senta na mesa, normalmente, e fala assim, cara, eu vou comer porque está na hora, mas fome empurrar mesmo, aqui. não tem tanta fome. E a gente tem agora o Mounjaro, que ele, além de ser essa alteração do GLP-1, ele imita um outro hormônio que o estômago produz chamado GIP, que também aumenta a saciedade. Então, ele imita 2 hormônios. E tem um trial que está em estudo que vai imitar o glucagon também. Caraca. Que, assim, salvo engano, está em fase 3 de estudo, que ele, inclusive, tem um potencial de aumentar o gasto calórico do paciente. Então, são medicamentos que vieram na última década, e eles foram uma revolução no tratamento da obesidade, porque antes dele, a gente tinha medicamentos, mas com efeitos colaterais muito complicados. Sibutramina era muito usado, né? Sibutramina ainda, eu falo assim, dos que eram utilizados, eram os que menos me assustavam. Tem outros que a gente usa. Desobese. É isso, tem alguns análogos da metafetamina, por exemplo. Tem uns loucos que usam pra asma de cavalo, clenbuterol. Então, assim, o pessoal usava coisas que... Clenbuterolzinho. Não que você não possa usar, por exemplo, um medicamento como o fentermine, mas tem que ser muito, muito bem escolhido. Porque os efeitos colaterais eram muito importantes. O semaglutida, o liraglutida, que é o Saxenda e depois o Ozempic, eles têm efeitos colaterais? Tem, mas são efeitos colaterais mais gastrointestinais. Náusea, vômito, peso abdominal. Porque a pessoa sente que acabou de comer. Tipo, acabei de comer feijoada. Você olhou uma coisa, você vai dar uma enjoada. Não tem como. Então, eles não tinham tantos efeitos como causar dependência, adicção, que alguns medicamentos para obesidade podiam causar. Caraca. Então, abriu o leque do que um médico conseguiria prescrever. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, Vinícius, tem alguma contraindicação? Formal, a principal contraindicação é quem tem histórico familiar importante ou já teve um câncer de tireoide do tipo medular. Porque em ratos, o medicamento acelerou a evolução desse câncer. Mas é a única contraindicação. Então a gente faz um histórico, não teve histórico de câncer de tireoide, exame de tireoide tá normal. Quer ser precavido, ultrassom, tá ok? Pode utilizar. Daí tem a questão que as pessoas perguntam da colicistite, de pedra na vesícula. Você pode fazer pedra na vesícula, não é exatamente pelo uso do Ozempic, mas é pela perda de peso muito rápido. Tanto que pacientes bariátricos é de prática tirar a vesícula durante a cirurgia bariátrica. Porque a chance dele fazer cálculo é muito grande. Entendi. Entendeu? Então são esses efeitos, mas você vai acompanhando. Diferente de medicamentos que poderiam causar crise de ansiedade, poderiam causar dependência. Então, a gente teve esse leque. São medicamentos muito bons, tem hoje uma segurança, não tem nenhum efeito colateral grave associado ainda, tipo, nossa, alguma coisa que impediria o uso. É claro, sempre tem estudos, então nada é... Hoje não tem. Fino, hoje não tem. E começou-se agora alguns estudos. Então, na área de cardiologia, muitos estudos mostraram que ele tem uma alta proteção cardiovascular. Então, o medicamento, o paciente obeso com doença cardíaca, que ele protege de eventos adversos como infarto e AVC. Então, Nossa, que bom. hoje na cardiologia aumentou muito o uso. E teve alguns estudos no último ano relacionado a diminuir o consumo de álcool em pacientes alcoólatras. Então, dentro da psiquiatria também tem um ramo que estuda o uso do Ozempic desses medicamentos para tratar a dependência de álcool. Então, e é uma coisa que eu percebo muitas vezes na prática clínica. O paciente que tomava cerveja todo final de semana, ele fala, cara, com o Ozempic eu não consigo tomar nem 2. Já me saciei, eu já não consigo tomar. Então, tem esse estudo. Então, são medicamentos que eles têm um potencial de perda de peso muito grande. O Mounjaro é equivalente à bariátrica. E que eles vieram com uma carga de efeitos colaterais muito menor do que os antigos medicamentos, que ainda são utilizados, mas muito menos outros medicamentos para a obesidade. Ponto. Qual que é a maior questão? A obesidade é uma doença crônica. Então, a gente olha esses medicamentos, são medicamentos de alto custo. A pessoa tem que entender. Nós estamos falando aí em quanto? Mensalmente? Brincadeirinha. Só pra galera ter uma noção. Pode aí. variar de R$1.000 por mês até 4, 5 mil reais por mês. É bastante. Se for fazer um Mounjaro, teria que fazer a importação do Mounjaro, você vai gastar 4, 5 mil reais por mês. Brincando. Então,
tem um custo. E ainda que a importação do Monjaro é muito complicada porque não está bem regulamentada. Hoje o que tem no Brasil de importação de Monjaro normalmente é feito de forma clandestina. E tem outros riscos relacionados a isso. Então tá mais caro. Não, e risco à saúde. O Monjaro ele precisa ser armazenado a uma temperatura refrigerada. Não dá para ficar trazendo colado ao corpo, digamos assim. Então, daí você perde a eficácia do medicamento. Então, as pessoas não entendem que às vezes eu vou usar por 2 meses, bati o peso, posso parar. Não. Dá o rebote. Dá o rebote. Eu tenho pacientes que vão precisar do medicamento pro resto da vida, tem uma predisposição genética muito forte. Tem pacientes que a gente usa o medicamento, muda hábitos de vida, e daí começa a tentar fazer retirada, mas é uma retirada gradual. Não dá pra, hoje o maior problema do efeito rebote do Ozempic é o corte. É que a pessoa compra sem prescrição, faz o uso sem acompanhamento, bateu o peso, para. Caramba. Ela não mudou a mente, não mudou a relação com a Hábitos. comida, não mudou a atividade física, só mudou o estilo de colocou vida e tirou o e remédio. Porque muitas vezes também, né, a gente falou muito de hábito, né, da questão social, só que, no meu ponto de vista, a parte psicológica é que afeta mais, entendeu? Porque questão de bariátrica, né, muitos, eles retornam, né, ao peso, por quê? Porque como é muito rápido essa mudança, então não deu tempo do cara preparar a mente dele, ele entender qual que é a importância da alimentação adequada, do exercício. Então isso acaba prejudicando ele né, pelo fato de retornar aonde ele já não conseguia, né? Isso. E tem que considerar que é uma doença crônica. A pessoa tem uma predisposição, tem uma tendência que foge do controle dela. Então é aquela coisa, a pessoa estava bem, morreu o pai. É um agravante. Quem não tem, reagiria de uma maneira. Quem tem a predisposição, a tendência é engordar. Mudou o trabalho, mudou a rotina, o filho ficou doente. Cara, então tem que ter esse acompanhamento e tem que ter essa sensibilidade do profissional, que é uma doença. Se eu vejo um paciente que ganhou peso, eu falo, putz, que cara preguiçoso. Não, cara, ele tem uma doença. O corpo dele, ele tá lutando contra isso. A primeira coisa que eu assumo quando eu vou tratar um paciente com obesidade, eu falo pro paciente tira a culpa da jogada. Perfeito. Vamos... doutor, tive uma recaída, uma compulsão alimentar, comi 3 Big Mac numa tarde. Cara, vamos entender por quê? Vamos dar uma olhada. O que aconteceu? O que desencadeou? Vamos mapear aqui. Mas tira a culpa. Já aconteceu comigo. Eu abri uma clínica, minha primeira clínica de nutrologia. A primeira semana que eu abri, eu tive vários episódios de compulsão. E eu tive obesidade, trato compulsão. E, cara, eu não conseguia entender por quê. Eu tive que fazer uma revisão, E no final, assim, eu percebi que eu tava tendo muito estímulo com certos alimentos. Porque era bem no centro. Então, eu entrava na clínica, eu passava perto do fast food, tal. Eu tive que fazer toda uma reavaliação da minha rotina para indicar, é por isso. E começar a mudar. E é a mesma coisa. E só quem sente na pele isso que entende. O fato de você do nada ver uma fome absurda e você nem deveria estar com fome. É muito fácil. Quem não tem obesidade, quem não tenta emagrecer, falar de quem está tentando. Um aluno meu, uma vez, ele me deu um exemplo que eu tenho um problema de roer unha, tem que ficar passando base e tal, para não levar a mão na boca. Não. Mas um aluno meu falou um exemplo uma vez que pra mim, assim, fez todo sentido, né? Ele falou, cara, sabe quando você rói unha? Quando você vê, já tá na tua boca. Exatamente. Você não controla. E a mesma coisa com a comida. Quando você vê, ele já tava comendo, entendeu? Tanto que é um dos critérios para transtorno de compulsão alimentar é a pessoa ter a sensação de perda de controle. Só percebe quando tá fazendo já. Eu só percebi que eu tava assim com a Nescau Ball quando eu parei de comer. Daí... Que eu vim aqui, o que aconteceu? Eu falo brincando, mas é verdade, cara. Eu tenho ali um potão de whey, eu comprava, era 2 caixas de Nescau Ball do grande na semana. Que nem percebia, né? Cara? E não percebia. Os caras aqui não estão ligados. Acordava ali, fazia marmitinha, batia cedo ali, 2 mãozadas. Aí voltava no meio da manhã, mais uma marmita, umas 3, 4 mãozadas. Na hora do almoço, à tarde, à noite, eu tava o dia inteiro metendo a mão no pote ali. Daí eu parei aqui agora que eu falei, caraca, eu tava, na primeira semana eu tava assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Não, tava viciado no negócio. Agora que... O consumo de carboidrato, principalmente de absorção rápida, aumenta os níveis de serotonina. Tanto que não sei se vocês percebem, já viram, tem protocolos de alimentação durante a atividade física, que a primeira meia hora você se hidrata só, entre 30 minutos e 60 minutos, você nem precisa comer o carboidrato. Mas se só colocar ele em contato com a boca e cuspir, já melhora os níveis de concentração e de preparação. Caraca. Então você já viu um jogador de futebol que só bota a coisa e gospe? É a orientação. É a orientação da equipe de nutrição. Você não precisa
dos 30 minutos a 1 hora, você não precisa comer o carboidrato. Mas se você só colocar na boca e fazer um bocejo, já... Só uma mandadinha ali. Já Olha tem só que melhor, interessante. entendeu? Caraca. Aí depois, os protocolos para ingesta de carboidrato normalmente partem na primeira hora. Que interessante. Então, a falta de carboidrato, principalmente quando a pessoa está acostumada a comer carboidrato de absorção rápida, açúcar simples, cara, a pessoa fica estressada, irritada. Eu experimentei uma vez, eu fiz um protocolo que eu na época estava estudando de restrição de carboidrato, falei, cara, vamos entender essa perda cetogênica, eu nunca quis fazer, mas falei, tem pacientes meus que chegam fazendo, vou botar na prática. Eu tava uma semana estressado, cara, irritado. Eu via a minha sombra me irritava, assim. Daí eu falei, cara, deu uma semana, falei, vou fazer um teste. Fui ali numa panificadora, peguei um sonho. Cara, eu saí a pessoa mais feliz do mundo. Assim, Como não, era a né, restrição O do... que pode, né? Entendeu? Impressionante. Tipo, o corpo tava sentindo a falta. Então, até isso é importante quando você vai tratar uma pessoa. Cara, o paciente fala assim, doutor, eu tomo 2 litros de coca por dia. Eu falo assim, corta a coca? Não, o que eu faço primeiro? Vamos tentar primeiro mudar para 1,0. Não consegui mudar, doutor. Agora vamos tentar fazer 1 litro por dia. Consegui, doutor. Agora vamos tentar 500. Consegui. Agora um dia sim, um dia não. Agora só quando tiver vontade, lá de vez em quando. Com um certo preço o cara tem que pagar, né? Porque Não tem como. é difícil. Não existe almoço grátis, Tem, né? tem muita Também. gente que fala, não consigo tomar Coca Zero. Cara, o paladar é a coisa que mais muda na nossa vida, né? Se pegar você de um ano atrás, você vai ver que muita coisa mudou no teu paladar. É a coisa que mais se altera, né? Eu não gostava disso, agora eu gosto. Eu não comia aquilo, agora eu como. Então, o paladar, se você der uma chance pra ele e se esforçar um pouquinho, cara, é uma semana você já adaptou, né? Uma estratégia que eu uso muito é de quantificar e comparar. Então, por exemplo, o cara chega assim, doutor, eu tenho que tomar uma cervejinha no final de semana. Eu falei, quanto você toma? Final de semana vai uma caixinha, vai 24 latinhas. Daí eu falo, beleza, 24 latinhas. Pego ali, essa latinha aqui tem 145 calorias por latinha. Então você tomou 24 latinhas. Você tomou 3.500 quilocalorias. Meio quilo já foi, já. Daí eu falo, não, mas o quilo não é tão impactante. Eu pego assim, 3.000 quilocalorias. Isso aqui é a mesma coisa que 22 sonhos de valsa. Caramba. Você comeu 22 sonhos de valsa no final de semana. 22 sonhos de valsa é muito? Pô, é bastante. Então, por que em cerveja não é tanto? Entendeu? Então, você vai começar a trabalhar, você vai impactando o paciente. É a mesma coisa do churrasco de domingo. A pessoa, fui no churrasco de domingo, comi muita carne. Eu falei, cara, quanto você comeu? Comi meio prato de carne, doutor. De alcatra e tal. Deu, beleza. Arroz, beleza, maionese, beleza, pão, tá. Quantas linguiçinhas você comeu antes de sentar na mesa? Comi umas 5 linguiçinhas. 5 linguiçinhas daquelas toscanas. Tá, só aqui já tem mais de 1.000 calorias. Pão de alho. Comi uma fileira de pão de alho. 450 quilocalorias. Quantas latinhas de cerveja? 5. 700 quilocalorias. O teu prato que você montou e comeu uma vez tinha 700 quilocalorias. O que você comeu antes deu 2.500. Caraca, olha só. Entendeu? Não, colocou na quantificação ali, esqueça. Então tem que, de fato, você tem que conscientizar a pessoa e a comover com a realidade, né? E ela só conta a hora que é real, né? Exato. A hora que a mãe chama, vem almoçar. Formal, né? A parte formal, né? Outro exemplo é quando a pessoa quer ser saudável e fala assim, vou cortar o doce de chocolate. Daí ela chega e me doutor, não comi chocolate, comi amendoim no lugar. Daí eu falo, tá, quanto que é uma porção de amendoim, vocês sabem? Uma porçãozinha, sei lá, uns 300 cabe gramas. na mão né? fechada. Tá. Uma porção. Aqui tem 100, 120 quilocalorias. O que cabe na mão fechada, esse daqui. Daí o cara come fala, só uma mãozadinha, comi uma né? mão assim. Você comeu 500 quilocalorias de amendoim. Cara. Se você tivesse comido uma fileirinha de chocolate, tinha comido 120. Você Caraca, comeu 4 como- vezes mais quilocaloria e ainda tá com vontade de comer chocolate. E ainda foi comer o chocolate depois, né? Ainda Bateu. foi porque não Vou bateu. bater os dois, né? Porque não Entendeu? deu vontade, né? Então, uma parte essencial do tratamento com o paciente é exatamente essa. Vou sentar, qual que é a tua queixa? É amendoim, é cerveja, é vinho, é pizza. Vamos entender, porque se você entender, você vai saber escolher no dia a dia. Perfeito. Se eu só passar para você, come isso, não come o outro, o teu cérebro vai ficar falando, mas por quê? Se eu posso um, eu posso outro. Vamos explicar o porquê que 10 latinhas de cerveja não dá certo no sábado? Daí a gente começa a tática. Tem o pedágio da água. Chegou numa festa, antes de tomar a tua primeira cerveja, toma meio litro de água. Uma garrafinha de 500. Perfeito. Porque tu chegou na festa, tu tá emocionado que tu chegou no churrasco. Tá todo mundo rindo, todo mundo com um copo na mão. Alguém chega sorrindo, aperta tua mão e te dá uma cerveja. Qual que é o primeiro estímulo? Nossa. Vou virar essa. Você matou a primeira long neck, você nem tava com sede.
Daí começa a dar vontade no banheiro, você vai lá, faz xixi, dá sede, toma outra, tal, que você tomou 10, 15. Então toma uma garrafinha de água. A hora que acabou a garrafinha de água, tu já tá ambientado. Tu já não vai mais na emoção. Tomou uma latinha, beleza. Próxima, toma uma água, ou pega uma 0, para tirar o efeito do álcool, diminuir a ingesta de álcool. Quando a pessoa começa a fazer essas práticas, sim, dificilmente ela toma mais que 2 ou 3 latinhas no churrasco. Porque ela tirou a emoção da cerveja. E é o que eu falo pro paciente. Terminou de comer no churrasco, sai da mesa. Não fica ali sentado com a comida na tua frente e a galera comendo. A tua tendência é instintivo, né? Você vai só... Levanta. Então tem todas essas técnicas. Tem paciente, mas eu gosto de petiscar. Beleza, vamos fazer uma coisa. Vamos colocar um pepino, um palmito. Azeitona. Pô, tu vai ficar ali no pão de alho, linguicinha. Tu vai acabar... Amendoim. Então... Vai estourar tudo. É a escolha inteligente. Você pode fazer um petisco, mas escolhe bem o que você vai fazer antes. Uma boa saladinha. É que nem o vinho, né? O senhor comentou ali. O problema não é o vinho isolado, né? O problema é o contexto. Não vai ter só o vinho, né? Pratão de fio, 1000 tipos de queijo, eu dei uma pizzona, não sei o que. Então, o problema não é o vinho em si. Exato. Eu gosto de tomar vinho. Não tem problema tomar o vinho. Toma o vinho. O vinho de Codor, né? O vinho de Codor. O vinho também tem a questão da quantidade. É 180 ml uma dose. O cara chega e toma uma garrafa numa noite, ele tomou ali 4, 5 doses. Teoricamente, em caloria, ele já estourou o que ele podia ter comido à noite, sem contar o efeito do álcool. Então, o vinho tem que tomar esse cuidado. Eu sempre falo, nunca abra uma garrafa sozinha, sempre abre com alguém. Porque daí, se você dividir uma garrafa de 700, deu 2 doses para cada um. Agora, o problema é que às vezes a pessoa abre sozinha e bebe 1 litro inteiro de vinho numa sentada. Ali ele perdeu o filtro. E não acha alguém muito parceiro, né? Que os caras vão para 2 garrafas. E o álcool tem essa questão. Se uma cerveja, uma dose, uma latinha. O uísque é uma dosezinha pequena, porque depende do teor alcoólico dele. Uhum. Então, o que eu falo, não bebo muito. Quanto você bebe? Cara, eu bebo ali uns 250, 300 ml de uísque por festa. Tu estourou. Passou do ponto. Era 40 ml uma dose, 50. Caraca. Então, tomou 6 doses. Porque a pessoa acha, não, se é uma latinha de cerveja, é uma latinha de uísque. Não é a mesma regra. Não é uma latinha de vinho. Tem que olhar item por item. Teor alcoólico, né? Porque senão, às vezes, a pessoa se compensa. Cara, eu não bebo muito. Eu bebo 2 copão de uísque energético na festa. Você vê o copão, era 200 ml de uísque, 300 de energético. Cara, estourou, entendeu? Então, o melhor que você faz é você sentar com o paciente, sentar com o teu aluno e ver, cara, o que é a tua queixa? É isso. Vamos desenvolver uma forma de tentar mudar alguma coisa. Não precisa ser tipo, nossa, a gente vai revolucionar a tua vida, mas vamos tentar trocar o açúcar pelo adoçante sem caloria. Já vai começar o impacto. Já é um pequeno passo que você vai acrescentando. E isso aí impacta. Doutor, mas o que 60 calorias a mais no cafezinho vai mudar na minha vida? Você toma 3 cafezinhos no dia, tu tomou 180 quilocalorias no dia. No mês, deu 1.800 quilocalorias vezes 3, deu 3.000, 5.400 quilocalorias, quase 1 quilo no mês. No ano, 54.000 mais 10.800, vai dar 64.000 quilocalorias. Só no cafezinho? Só naquele cafezinho que você mudou um pequeno hábito. Caraca. E daí tem a questão. Para alguém que tinha que perder 3, 4 quilos, ótimo. Para alguém que tem que perder 50 quilos, eu tenho que ser mais agressivo nas mudanças, mas eu vou mesclando. Mas esses pequenos detalhes, às vezes, você consegue impactar. Meu primeiro passo com o paciente é moldar coisas que não mudam muito a vida dele. Coca normal, Coca zero, açúcar pelo adoçante, o tipo de pão, muda para essa marca que tem menos caloria, não estou mudando o volume de comida. Eles nem percebem tanto, né? Mesma coisa. Já fez uma diferença de 300 calorias no dia. Perfeito. Final do mês é 1 quilo e pouquinho que ele teoricamente tá perdendo. Que não mudou em nada na rotina dele, o cara continua normal. Exatamente. Ô, doutor, e com relação à abordagem farmacológica e não farmacológica, existe como que o doutor diferencia a abordagem ideal para cada tipo de paciente? Então, tem uma pessoa ali em casa que quer emagrecer, que se percebe obesa e que talvez não consiga ter acesso a um excelente profissional como você, por exemplo. Como que essa pessoa pode sair do zero, da estaca zero, para de fato ter uma mudança significativa na vida, né? A gente às vezes pega indivíduos obesos, eles por vezes têm uma testosterona muito baixa, né? Então, às vezes ele não tem aquele vigor, aquela dopamina alta para sair da inércia, como o Andrezão muitas das vezes fala, e buscar algo para além daquele contexto que ele tá, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente pensar o seguinte: o que dá para fazer sem um acompanhamento muito profissional? Essas pequenas mudanças. Então, mudar o açúcar pelo adoçante, Coca normal, Coca zero, tirar o refrigerante e botar água, ou um chá sem açúcar.
pequenas mudanças. Nada. Se você tem obesidade, é principalmente importante acompanhar o médico para ver, porque se você tem deficiência de testosterona, você vai ter que ter um acompanhamento mais preciso. E aqui entra um ponto. Existe uma síndrome chamada MOSH, que é o hipogonadismo associado à obesidade. O que acontece se você tem, digamos assim, um sequestro da tua testosterona pelo tecido gorduroso, que vai transformando em estrogênio, entre outras causas que levam a menor produção de testo. A linha de tratamento para essa síndrome não é repor testosterona. Teoricamente é você fazer emagrecimento, mudança de hábitos de vida, e você pode fazer um estímulo à produção de testo com, por exemplo, o comifeno, que é um medicamento. Mas, teoricamente, você dar testo para alguém que está aromatizando, está convertendo em estrogênio, pode piorar. Só que hoje a gente tem uma cultura do anabolizante, então tem muito médico que passa. Bateu o valor, vou passar. Mas, na verdade, não, você tem que analisar. Perfeito. Então, você tem que ter todo um trabalho com esse paciente. Fala, no começo é um pouquinho mais difícil, a gente fazer medicamento. Às vezes passa um estimulante, às vezes uma dose baixa de cafeína todo dia de manhã, para dar um ânimo e tal. Mas não é o padrão correto você dar testo. Então, essas pequenas mudanças, e na medida do possível, você tem obesidade, está tentando, não está conseguindo, mesmo, ou quer tentar certo desde o começo, procura um profissional para te orientar, porque, como eu falei, vocês perceberam, é uma infinidade de detalhes que eu tenho que entender. E não é o mesmo detalhe para todo mundo. Eu tenho que entender qual que é o detalhe daquele paciente, qual que são o fator da doença multifatorial dele que eu tenho que interferir. Porque às vezes a pessoa vai mudar os hábitos igual o vizinho, mas o vizinho eram outros fatores que estavam. O que deu certo para um não quer dizer que vai dar certo para outro. Tem que individualizar o tratamento. Até porque, às vezes, pode até dar certo no começo, né? Mas aí o cara entra nessa estatística de reengorda. Ganha peso de volta. É porque ele tratou... Normalmente, eu falo que a obesidade, quando tem reganho, uma das causas desse reganho global que a gente tem, é porque as pessoas ainda olham a obesidade como um projeto e não como um processo. Tem hora para acabar o tratamento, começar e acabar, tipo, em 1 ano. Não, é um processo, cara, pro resto da vida. Acabou essa etapa, qual que é a próxima etapa? Se o meu paciente está chegando na meta dele, eu não estou, enquanto profissional, pensando em qual que é a próxima meta que eu vou colocar, ele vai chegar aqui e vai desandar. E acontece isso na academia. Pô, o cara tava com o personal, perdeu o peso, tá feliz, daí não tinha mais vontade, tava no peso certo, ou, tô bem agora, não preciso tanto, começa a ir menos, começa a sair mais domingo, final de semana, dá 3 meses ele liga o personal, pô, tô gordo de volta, preciso emagrecer de volta. Por quê? Porque ele bateu aquela meta e ele não tinha nada para depois. E daí ele voltou para automático. Quando a gente volta para automático, o nosso corpo ele já sabe quando ele quer ir. Quando você não sabe pra onde vai, é que o doutor falou, serve, né? O doutor falou, né? Se atingiu aquele ápice, ele sempre vai nivelar por cima, né? Ele vai querer voltar para aquilo. Voltar para o maior peso que ele tinha. Entendi. Essa é a tendência do corpo. E falando aí nessa questão da bariátrica, que também, né, um alto índice, né, de pessoas que fazem a bariátrica é uma retirada física, né? Não é só o medicamento. Então a pessoa vai lá e faz um processo cirúrgico realmente. E mesmo assim tem o reganho de peso, né? A questão do preparo. Queria que você falasse um pouquinho a questão do pré-cirúrgico, né? Como que a pessoa deve se preparar, porque às vezes a pessoa, vou fazer uma bariátrica lá. Mas não muda a sua rotina, não muda seu estilo de vida, e aí... A gente tem uma comercialização da bariátrica hoje. Ela ainda tem uso. Principalmente em alguns casos, a gente chama de cirurgia metabólica. Em pacientes com diabetes, você pode ter um benefício muito grande de fazer ela. Então, ela não é que ela não tem uso, ela tem uso, pode ter indicação. Mas hoje tem essa comercialização porque as pessoas acham que fazer a cirurgia acabou. Os protocolos mais sérios, eles passam por avaliação com nutricionista, com endócrino, com nutrólogo, com psicólogo, para entender toda a doença e todo mundo tem que indicar a bariátrica, fazer esse acompanhamento. Mas hoje a gente tem muitos casos que o paciente só conversa com o cirurgião, organiza e paga a cirurgia. E daí ele acaba fazendo a cirurgia sem preparo. Porque é muito complexo, porque eu falo que a bariátrica é um casamento. O cara fez a cirurgia, a capacidade de absorver nutrientes vai ser menor. De absorver vitaminas, minerais, oligoelementos. Não é só caloria que ele vai reduzir a absorção. Dependendo de como evolui o paciente, vai precisar de reposição de B12 intramuscular, deve ser uma injeção, dependendo todo mês, toda semana. Pode, às vezes, ter que fazer outras reposições por vias parenterais, que é não pela boca, porque não está absorvendo direito. Então, tem todo esse acompanhamento. Então, ela tem indicação, pode ter muito benefício para certos tipos de paciente, mas tem que ser levado com muita seriedade, porque o que acontece é que as pessoas acham que a bariátrica é uma solução definitiva. E, na verdade, eu falo que ela é o primeiro passo do tratamento bem longo que a pessoa vai ter depois. Que provavelmente vai pro resto da vida.
Na maioria dos casos. Exatamente. E só para que fique bem claro para o pessoal ali, o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, o que eles fazem ali no corpo? A gente tem várias técnicas. Hoje a mais empregada é uma onde a gente pega o estômago e transforma ele praticamente num tubo. A gente exclui 90% do estômago. Então 90% do estômago não vai passar comida, vai virar um tubinho. Daí tem o estômago aqui e vai seguir pelo intestino. A gente faz um corte bem no comecinho do intestino, deixa essa alça cega aqui, pega uma parte lá de baixo do intestino, puxa pro estômago e liga. Caraca. Então, 60% do intestino não vai passar comida. Só vai pegar a bile, que é produzida pelo fígado, e a secreção pancreática vai levar, e lá embaixo vai encontrar o alimento. Que é o que a gente chama de Y de Roux. Porque daí você tem uma parte que está vindo aqui, e o alimento está vindo por outra parte. Eles se juntam lá no final do intestino delgado. Então, você fica ali com 1 metro e meio de absorção. Caraca, é bem pouco. Entendeu? Da pessoa, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da técnica. Mas a pessoa absorve muito menos calorias. Porque os alimentos não chegam a ser muito processados, porque o suco pancreático e a bile não chegou. Quando chega, já passou a hora de absorver. Por isso que pode ter diarreia e alguns outros sintomas. Só que isso é bom e é ruim. Por quê? Porque as vitaminas também vão ter uma dimensão de absorção. A gente tem nutrientes que precisam de elementos produzidos pelo estômago, como fator intrínseco, quando eu vou absorver B12. Se 90% do meu estômago está excluído e não vai ter contato com o alimento, eu reduzo a quantidade de fator intrínseco que vai estar exposta a B12. E daí eu posso ter deficiência de B12. Entre outros nutrientes. Absorção de ferro, de B1. Então tem que ficar acompanhando esse paciente. Porque eu reduzi não só a capacidade de absorver calorias, eu reduzi a capacidade de absorver todos os nutrientes. Sensacional. Você vê como não é só chegar ali, eu quero só essa... Só dessa cirurgia vamos resolver logo esse negócio. Não é só fazer o Pix, né? E ir pra cirurgia. Exato. Tem que eu ser falo, um enquanto preparo. médico, se você for um médico sério que vai levar a acompanhar o paciente, essas escolhas, quando feitas de forma errada, você vai pagar o preço depois, porque você vai ter que ficar acompanhando complicações que você sabe que aconteceram porque foi mal indicado. Caraca. Eu tenho muitos pacientes que vêm no meu consultório hoje acompanhar comigo, de outros lugares, porque eles tiveram complicações e o cara não estava conseguindo manejar. Ele vem pro consultório pra gente fazer o manejo. Caraca. Entendeu? Então você tem que avaliar caso a caso. Tanto que tem muitos pacientes bariátricos que vêm usar o Ozempic. Caraca. Porque mesmo com a bariátrica o cara tá engordando. Que isso, velho. Doutor, para essas pessoas aí que já tentaram de tudo, fizeram restrição, já se mataram de fazer exercício e que não consegue ter uma estabilidade, não consegue manter o peso baixo, sempre tem reganho. O que você dá de conselho para essa pessoa? O que ela precisa mudar? Dá uma dica aí para essa... Ajuda aí essa pessoa que tá tendo essa dificuldade, que talvez ainda não se encontrou, tem esse problema, né? Já tentei, já fiz restrição, não tô comendo, já corri 3 maratonas, não consigo. Primeiro ponto, marcar um acompanhamento médico com um profissional bom. O SUS oferece isso? Pouco. É que assim, se você for para ver, a obesidade é considerada doença desde 2013. O próprio Estado não considera a obesidade como uma doença. Exatamente. Então, é muito variável. Mas por que eu digo? Primeiro, eu tenho um acompanhamento com um bom profissional. Primeiro, para ver se não tem fatores hormonais, não tem fatores metabólicos que você precisa se tratar, não tem fatores psiquiátricos que você precisa tratar. Segundo ponto, se você for pegar um profissional bom, ele vai fazer isso contigo, mas eu faço com meus pacientes. Eu coloco meta de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano, e vou trabalhando essas metas. Por quê? A hora que ele tá batendo a meta de 1 ano, a de 3 tá virando de 2 e eu tô colocando uma de 7. Não, às vezes, explicitamente, mas mentalmente eu já tô colocando. Porque o maior problema de quem tem reganho e vai e volta é achar que o esforço é momentâneo. Eu vou fazer 2 meses de dieta e depois vida que segue. Então você precisa trabalhar o mental para entender que a hora que você estiver acabando um projeto, você tem que já estar pensando em outro projeto. E essa é a maior dificuldade, porque a pessoa, eu vou fazer academia, sofrer para emagrecer por 2 meses. É só para aquela viagem, é só para aquele evento, né? Exatamente. A academia que você não gosta de fazer, naqueles 2 meses você faz porque você queria emagrecer. A hora que você queria emagrecer, você vai querer fazer academia? Eu não preciso mais, já emagreci. Qual que é o próximo projeto? Faltou projeto. Então, sempre trabalha qual que é o próximo passo além do que a pessoa está fazendo. Então, é a ideia, é um processo, não um projeto. Então, eu falo ao paciente, você quer emagrecer, o que a gente vai fazer depois? Então, e varia muito. Tem paciente meu que é estético. Eu quero agora
melhorar, afinar um pouquinho mais a cintura. Vamos ver se você tem o que perder ou se você tem que melhorar a dorsal, vai trabalhar a parte de musculação para fazer isso. Perfeito. Ah, doutor, eu tô com uma flacidez que tá me incomodando. Vamos ver se com dieta isso vai ter que melhorar ou é um grande grau de flacidez, vai precisar de algum procedimento menor. Porque a gente tem hoje muitas ferramentas. Então, a função de um bom profissional é conhecer elas para caso a caso indicar um, indicar outro. Eu tenho um paciente que perdeu muito peso usando fluoxetina, que é um antidepressivo. Mas por quê? Porque ele tinha uma ansiedade que estava levando ele a comer. Não tinha outros fatores tão importantes. Eu tenho paciente que precisou do Ozempic. Eu tenho paciente que não precisou de medicamento. Mas por quê? Porque eu, conhecendo as opções que eu tinha, eu falei, cara, para esse paciente, para esse perfil, vai encaixar melhor esse medicamento. E eu vou trabalhando paciente a paciente. Então, procura um bom profissional e entenda que não é um projeto, é um processo. Você sempre tem que saber qual que é o teu próximo passo. Porque se você deixar para o teu corpo escolher, ele vai escolher voltar onde ele estava. Perfeito. E doutor, talvez pra gente ir se encaminhando pro final, acho que o Luiz tem pergunta aí também, mas eu queria fazer uma pergunta com relação a crianças, com relação ao comportamento dos pais, né, pros filhos, assim, que tem o sedentarismo está crescendo cada vez mais, as crianças estão brincando cada vez menos nas ruas, estão usando mais celulares, cada vez mais sedentários, e a gente tem visto que a obesidade na infância e na adolescência tem aumentado. Com relação ao comportamento dos pais frente a isso, o que o doutor aconselha com relação a isso? Como se comportar frente a essas... Às vezes vê o filho está engordando, está comendo demais. Às vezes a abordagem que você fala não é a correta, né? A maneira como você fala pro teu filho ali que ele não deve comer. Ajuda aí essa... Quando eu trato uma criança com obesidade, eu não trato uma criança com obesidade, eu trato uma família. Caraca. Porque a criança é um reflexo do meio. Então, já teve vezes que eu falei pro pai, tipo, o que você brinca com o teu filho de tarde quando chega do trabalho? Ah, a gente vê TV e come uma bolacha. E, cara, tá dia, por que você vai jogar bola com teu filho no quintal? Se você convidar, ele vai querer. Ah, o teu hábito é ir jogar videogame no final de semana? Por que você não pode jogar bola no parque? Por que você não pode andar de bicicleta com ele? Ele replica o que ele vê. Então, muitas vezes, quando o pai e a mãe trazem achando que eu vou dar um puxão de orelha no filho, o puxão de orelha ele inverte. Porque eu falo... Eu pergunto ao pai, o que você toma de café da manhã? Ah, eu pego um pão com Nutella e um café com açúcar. Eu falo, o que você acha que teu filho vai fazer? Você tem uma grande chance de você ser a pessoa que ele mais admira e mais quer seguir o exemplo na vida. Se você não tá seguindo, não é ele que vai fazer por conta. Não vai fazer volta naquilo que você falou, né? Chega o final de semana, um churrasquinho, família, cervejinha na mão, preparando a picanha. A criança tá no ambiente, né? Senão a gente não pode esquecer que a criança não tá ali, né? Que ela tá vendo aquilo, você bebendo, você comendo, e aí? E a criança faz não aquilo que ela ouve, sim aquilo que ela vê, né? Exatamente. Então, é dar o exemplo e trazer a criança... Porque é algo que eu vejo muito hoje. Então, a TV assume o papel do pai. O celular, o Instagram assume o papel da mãe. Então, o que é o dia a dia da criança? Ficar sentado no sofá, comendo porcaria e mexendo no celular, vendo TV. Mas você vai ver o que o pai tá fazendo do lado. O pai tá do lado, mexendo no celular dele, vendo o Instagram dele. O que a mãe tá fazendo? A mãe tá do lado, vendo TV. Então, é a criança que tá com obesidade ou é o meio que tá alterado? Então, normalmente, quando vem uma criança, eu vou olhar para casa, não vou olhar. E isso gera uma série de repercussões negativas, né? Porque eu já presenciei casos assim, por exemplo. Porque fala-se muito em bullying, né? Mas a criança que ela é obesa, ela sofre um bullying mesmo sem sofrer bullying. Que é um exemplo, ó. Uma vez eu tava na academia dando uma aula, lá tinha natação também, e tava tendo aula das crianças ali, e tinha uma criança obesa. E todas as crianças saíram da piscina, ó, mão na borda e subiram. Cara, o Piá tentava não sair da piscina. Teve que ir pela escadinha. Sem as outras crianças não fizeram nenhum tipo de bullying, mas aquela criança se sentiu muito mal por aquilo. Então, o impacto que isso gerou na vida dessa criança e que ela vai levar para a vida adulta é muito grande. Isso é um dos impactos. Tem outros impactos que a gente nem percebe que acontece. Por exemplo, quem nunca viu aquela história de que se limpar o prato, ganha um docinho depois do almoço? Nossa. Todo mundo aqui, né? Cara, o que isso gera na cabeça de uma criança em questão de resposta? Doce. Mandei bem, fiz meu trabalho. Quero recompensa. Quero dar minha docinha. Puxa. Cara, eu quando passei em medicina, perguntou o que eu queria, o que eu falei? Eu quero um rodízio de carne. Porque na minha cabeça, pô, coisa boa, que eu vou comemorar. Tem que comemorar. Então, até as coisas boas. Ah, foi bem no boletim, vamos tomar um sorvete. Não tem outra forma de recompensar sem ser uma comida, sem ser um alimento gorduroso, não saudável. São pequenos detalhes que a gente não percebe.
Ou aquela criança que caiu, machucou o joelho, a mãe vai lá e dá um doce para acalmar a criança. Você tá, sem querer, modulando como essa criança vai reagir. É como adestrar um animal, né? Exatamente. Então, Terminei meu prato. racional, né? Parabéns, não fez mais do que tua obrigação. Senta, toma um docinho. Dá a patinha, e toma um é docinho. importante a gente criar outro pra criança. Tipo, cara, o que você gosta? Porque a criança, tipo, parabéns, você foi bem no boletim, foi muito bem, parabéns. Vamos pegar e vamos um dia no rio pescar e brincar no rio. Ou vamos passar a tarde inteira jogando bola. Jogando bola, entendeu? Por que isso não pode ser uma coisa boa? Uhum. Gente, só que mesmo a gente tem essa dificuldade. É difícil. É A difícil. gente quer, mandei bem aqui, baita resultado hoje, vou sair daqui, vou pegar um potão de sorvete. A própria academia, né? As pessoas usam a academia de... hoje treinei muito, corri bastante, agora vou me recompensar. Posso ir no rodízio de pizza hoje, né? E o inverso acontece, Emagreci né? 3 quilos, vamos no rodízio comemorar. Recuperar os... Ganhar 4, né? Entendeu? Essa é a lógica. Então, quando fala de criança, também tem esse aspecto. Tipo, como que eu tô recompensando, ensinando meu filho o que é bom e o que não é? Porque às vezes você acha que tá mandando bem. Tipo, pô, ele foi bem, ele tá fazendo uma coisa boa, vou dar um docinho. Na cabeça dele, mandei bem, tem que comer uma coisa boa pra compensar. Ô, doutor, e a gente tem que ir na base, bom né? e fizer isso todo dia, ele vai comer porcaria todo dia. Vai ser a rotina dele, né? Exatamente. Doutor, com relação a... Que nem a gente tá falando sobre crianças, é tão importante, né? Porque a gente tem que... É a próxima geração, né? Quem vai estar aqui fazendo as coisas que nós estamos fazendo hoje, né? E até eu me recordo que uma obra que os piás já leram também do Powers, né? De Fisiologia do Exercício, ele elucida a respeito do fato de que até uma determinada idade ocorre aquele fenômeno que eles chamam de hiperplasia de adipócitos, né? Então, por exemplo, se a criança não foi obesa, dificilmente ela vai ser depois de mais velha, né? Então, por isso, quando a gente toma esse cuidado, a família muda em prol da melhora da criança, tudo muda. Porque a criança, se ela modulou o ambiente, se ela automatizou bons hábitos, por mais que depois ela tenha esses flare-ups, né, esses escapes, ainda assim ela não vai ficar obesa, vamos dizer assim, né? Porque não tem células de gordura para se encherem, vamos dizer assim, e elas não vão se dividir, né? Então, se elas enchem, elas não conseguem se dividir depois de uma determinada idade, né? Se não me engano. Isso. E, na verdade, a gente consegue separar em 3 épocas. Que quando a gente vai estudar epigenética, que a gente tem a genética, quando eu vou mudar a genética, eu estou mudando, fazendo uma mutação. Mas a epigenética é o caminho entre aquela informação que está no gene virar uma proteína. Que eu posso alterar isso aí também. A epigenética, a gente tem 3 momentos na vida que é mais suscetível de mudança, que é dentro do útero, os primeiros 2 anos de vida e a puberdade. Nesses 3 momentos, o meu corpo, eu posso, digamos assim, modular minha expressão gênica para favorecer ou não a obesidade. Que a gente tem estudos que mães obesas tendem a ter filhos obesos, mães que ganham peso na gestação tendem a ter crianças com predisposição à obesidade. Criança que não foi amamentada no peito tende a ter uma maior chance de obesidade. Crianças, meninas principalmente, que ganham peso na menarca, na primeira menstruação, tendem a ser adultas com maior possibilidade de obesidade. Porque nesses 3 momentos, o meu corpo está mais suscetível a sofrer essas mudanças no caminho entre a informação que está no meu gene e virar uma proteína. Perfeito. Que é a epigenética. Então, nesses momentos, é muito importante ter esse controle do meio. Porque são momentos onde o corpo está entendendo o meio que ele vive para se adaptar. Se ele está num meio que favorece se o meio dá estímulos para o corpo adquirir características de obesidade, o corpo vai aprender aquelas características. Deve ser muito mais difícil de tratar depois. Sensacional. Excelente. Top. Galera, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Queria agradecer, doutor, a tua presença. Foi muito rica. Obrigado pela aula, hein? Sensacional. Sensacional. Foi uma aula que agregou, tenho certeza, vai agregar muito na vida das pessoas que nos assistirem. Lembrando novamente, né, doutor, os riscos associados à obesidade, né? Não é só a obesidade. Começamos o episódio falando que no atestado de óbito lá não tá a obesidade, né? Mas a obesidade, ela leva a muitos outros problemas, né? Hipertensão, diabetes, uma série de outros problemas. E nós precisamos nos atentar sobre isso, né? Às vezes a gente fala, mas o que adianta só eu fazer a minha parte e o resto não? Mas a gente vai mudar o nosso contexto, porque a gente acaba percebendo que é um problema cultural. Nós temos que mudar a sociedade como um todo, né? A gente tem que olhar a obesidade como uma doença e tratá-la com a seriedade que ela merece. Perfeito. No sentido de que não é preguiça, não é gula, não é fraqueza moral. Eu tenho que respeitar a pessoa com obesidade e ajudar ela no tratamento. E no sentido de que a obesidade não é só uma característica física.
ela vai levar à morte, ela vai levar a outras doenças que vão prejudicar muito a vida da pessoa. Perfeito. É, isso aí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Estou sempre à disposição. Quer Quem deixar quiser, alguma deixa um mensagem, recado aí. um recado pro pessoal aí? Eu acho que, sintetizando o que a gente falou hoje, se você tem excesso de peso, tem obesidade, está buscando emagrecimento, o primeiro passo é buscar profissionais qualificados para estar junto com você. Hoje a gente tem muita fake news, muita desinformação. Então, antes de sair seguindo uma dieta do Instagram, uma dieta que um amigo te passou, procura um profissional de saúde que vai te orientar para que você não coloque a tua saúde em risco nesse momento que você está buscando mais qualidade de vida. Perfeito. Excelente. Show de bola, Show de né? bola. Fechando com chave de ouro. O projeto tem que ser pra vida inteira, né? Imagina você daqui a 10, 15, 20 anos, você que tá com teu filho pequeno, às vezes, né? Como é que você vai brincar com ele daqui a alguns anos? Então, Não é projeto Você ver. tem que escolher se você quer chegar nos 65 brincando com os teus netos ou sendo cuidado pelos teus filhos. Que Top. isso. Essa É terminou. pressão. Já é na pressão, né, cara? Agora é pressão. Sensacional. Valeu, professor Luiz, professor Fernando. Mais uma Tamo vez, junto. doutor, muito obrigado. Mestre, satisfação. Obrigado aos nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Até a próxima, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal.